Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 26 de setembro de 2018, e o nosso tema hoje é neutralidade na mediunidade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e também acesse o nosso blog vozespiritualista.blogspot.com. Muito bem, geralmente quando eu inicio uma nova série como Código Penal da Vida Futura, eu gosto de ir até o fim falando sobre aquele assunto para que não haja grandes interrupções ou um grande intervalo de tempo entre uma reflexão e outra, até porque elas estão todas encadeadas. No entanto, nos últimos dias, esse assunto da neutralidade tem aparecido com tanta força nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que eu resolvi gravar uma reflexão especialmente sobre esse assunto. Então, é por isso que eu vou fazer essa pausa e já na próxima reflexão a gente continua a série, beleza? Então vamos lá. Neutralidade talvez seja um termo não muito preciso, porque em matéria de mediunidade, neutralidade absoluta não existe. Todos os médiuns interferem nos conteúdos espirituais por eles produzidos, seja pela psicografia, seja pela incorporação, não importa. Todo médium coloca um pouco de si na comunicação que recebe. Isso não é novidade, desde a publicação de O Livro dos Médiuns, esse tema já foi bastante explorado, embora muitas pessoas não conheçam. Então, neutralidade absoluta não existe. Todo médium vai influenciar na comunicação espiritual. Tanto é que Chico Xavier costumava dizer que um médium considerado perfeito era aquele cujo conteúdo mediúnico era 90% do espírito e 10% dele. Então, olha só, hein? Chico Xavier está falando de um médium perfeito. 90% do espírito, 10% do médium. Então, para ficar claro, não existe comunicação espiritual 100% através de um ser humano encarnado. Simplesmente não existe. Bom, mas se a neutralidade absoluta não pode ser alcançada, pelo menos uma neutralidade incisiva pode. Uma neutralidade patente, uma neutralidade objetiva. O que eu quero dizer com isso? O médium precisa se esforçar muito para não interferir no trabalho que a entidade está realizando. Para que o médium consiga se abster dessa interferência o máximo possível, ele não deve ter expectativa sobre o atendimento espiritual, no caso da incorporação, que está acontecendo. O médium não pode ter a pretensão de agradar ou de impressionar o consulente que está ali, até mesmo porque geralmente os trabalhos são feitos de forma pública para atender as pessoas, não para impressioná-las, não para convencê-las. O médium, portanto, não deve ter essa ânsia de provar a todos que ele é médium, ou que ele é fodão, ou que a mediunidade dele é uma katana japonesa hiperafiada. Isso é totalmente desnecessário. E o médium que procede assim, ele fatalmente cairá no animismo. O desejo de aparecer, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a megalomania, tudo isso são verdadeiros buracos na estrada mediúnica que, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos por cair. Por exemplo, muitos médiuns não gostam de atender os parentes. Eu já acho o contrário, eu acho que um excelente mecanismo de você testar a sua concentração e a sua neutralidade é justamente atendendo parentes.
onde você precisará ficar caladinho e quietinho na sua, para que a entidade possa fazer o atendimento conforme ela queira e não conforme o médium deseja. Então eu acho um treino excelente para o médium aprender a ser o mais neutro possível, sem querer controlar ou colocar palavra na boca da entidade. Olha só, vê se não é um desafio. De repente surge lá um primo seu na gira, por quem você tem alguma desavença. E esse primo acaba caindo justamente com a sua entidade. Você está lá incorporado. Você vai conseguir ficar neutro para que a entidade possa atendê-lo conforme as regras de caridade? Ou você vai colocar palavras na boca da entidade que você gostaria de dizer a seu primo? Percebem a diferença? Então, o médium que começa a manipular os atendimentos, a querer forçar a barra, a querer mostrar para todo mundo que ele é um super médium, ele já está caminhando para o animismo. E quando ele chegar nesse animismo paralisante, nesse animismo que faz perder verdadeiras safras de médium, ele cairá no descrédito. E as pessoas vão evitar os atendimentos espirituais com ele porque não confiam nele, não confiam na sua neutralidade, sabem que ele passa à frente, sabem que ele coloca palavras na boca das entidades. Então ele acaba em descrédito perante aquela comunidade. E eu pergunto, para que isso? Não é possível que a pessoa quer se aparecer tanto assim? Será? Mas infelizmente isso acontece. Então, atender parentes e principalmente pessoas por quem o médium não nutre um grande afeto é uma excelente escola para treinar a sua neutralidade. Contudo, essa neutralidade não se restringe apenas e tão somente ao momento do transe, durante o trabalho. Ela precisa continuar depois que a gira acaba, depois que o médium desincorpora. Eu vou dar aqui um exemplo. Hoje em dia, a maioria dos médiums é consciente. E por que é consciente? Porque nós estamos numa fase de aprofundamento da espiritualidade, onde o médium é convidado a aprender. No passado, a maioria dos médiuns eram inconscientes e, com isso, pouquíssimo eles aprendiam. A consciência, neste sentido, é uma verdadeira dádiva, porque oportuniza ao médium a possibilidade de aprender com cada consulta, com cada consulente, com cada história que ele próprio verá e ouvirá. E tudo isso só existe para que ele próprio se enriqueça, aprenda e cresça espiritualmente, não é? Contudo, muitos médiums usam a consciência e as informações que são obtidas durante o transe mediúnico para futricar a vida alheia, para querer fiscalizar a vida da pessoa. E eu pergunto, para que isso? O que é que me importa como médium se o consulente seguiu ou deixou de seguir a orientação que o preto velho deu a ela? O que é que eu tenho a ver com a vida da outra pessoa? Desde quando eu sou responsável pela vida alheia? Então, por que quando o trabalho termina, eu vou querer chegar até a pessoa e perguntar para ela se ela gostou do atendimento? Se ela está seguindo as orientações? Ora, uma vez uma pessoa me contou que ela foi no terreiro, tomou um passe, ela estava na fila do supermercado, quando então o médium cutucou o ombro dela, falou, você está aqui? Eles se cumprimentaram, e no meio da fila do supermercado, o médium pergunta se ela tinha seguido as orientações que o preto velho havia lhe dado. Ora, que direito o médium tem de fazer isso? O que é que ele tem a ver com a vida da pessoa? Se ela está fazendo,
Se ela não está fazendo, isso é um problema dela, diz respeito a ela. Ninguém tem nada a ver com isso. Percebem? Então, muitos médiuns, ao invés de aproveitarem a consciência e os atendimentos como uma aula viva de espiritualidade para eles pegam essas informações para ficar mexericando na vida dos outros, para ficar fiscalizando o que a pessoa está fazendo, ou até mesmo como uma forma de obter um reconhecimento da própria mediunidade, porque geralmente quem faz isso gostaria que a pessoa falasse: nossa, eu adorei o conselho que o seu preto velho me deu, isso foi excelente, salvou minha vida, salvou o planeta, salvou o universo. Para que isso, não é? Mas infelizmente isso acontece. Aliás, uma coisa que o velho sempre me ensinou, que médium precisa passar um zíper na boca. Se for contar algum caso que aconteceu no terreiro, que seja sempre de forma instrutiva e nunca para expor a pessoa. Vários dos casos que eu já trouxe aqui para o canal, eu mudei o nome, mudei o sexo, mudei a idade, para que a pessoa não se reconheça caso venha a ouvir essa reflexão. E geralmente só conto depois que passou pelo menos um ano e se eu não tiver mais um contato estreito com aquela pessoa. Isso são cuidados que nós temos que ter para não expor, não machucar a pessoa e não colocar a casa em descrédito. Porque o médium que age dessa forma irresponsável, querendo saber da vida dos outros, se fez ou se não fez, coisa que ele não tem nada a ver com isso, ele coloca muitas vezes a casa em descrédito, porque a pessoa olha e fala: ué, mas... E tipo assim, será que ele está contando para todo mundo que eu contei para ele? Será que... O que está acontecendo com essas informações, né? Então, nós precisamos ter cuidado e nos esforçarmos para buscar essa neutralidade antes, durante e depois do transe mediúnico. Afinal, nós estamos lidando com vida e o médium nada mais é do que um instrumento. O médium é como um bisturi. Bisturi serve para quê? Para cortar. O nosso esforço em mediunidade é estarmos afiados como um bisturi. Bisturi não escolhe o que cortar e não escolhe médico, ele está ali para ser usado. A mesma coisa somos nós, médiuns de incorporação, principalmente os que trabalham na Umbanda e que lidam diretamente com a consulência. Nosso objetivo ali é intermediar um guia para que esse guia faça um trabalho espiritual. Se o consulente levou a sério ou não, se ele acreditou ou não, se ele seguiu ou não as orientações, isso não nos diz respeito, não nos interessa, não é da nossa conta. A vida que interessa a nós é a nossa. Então, que nós possamos santificar o máximo possível a oportunidade que nos foi dada trabalhando com a mediunidade em favor do próximo e do nosso engrandecimento espiritual. Não para nossa vaidade, não para arrogância, não para prepotência e muito menos para fofoca, intervenção na vida do outro, porque isso é pura perda de tempo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.